Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo que eu vim fazer hoje é um pouco difícil para mim de falar porque geralmente eu não converso com ninguém. Me perdoem se vocês escutarem o barulho da chuva, que não tem mesmo o que eu fazer para parar o barulho da chuva. E é isso, vamos pro vídeo? Bom, como vocês viram aí no título, eu tenho uma filha de 9 anos, né? Eu tenho 23 esse ano, daqui uns dias eu vou fazer 24. E eu engravidei dela quando eu tinha 13 anos. Eu vi bastante vídeo de meninas falando sobre como foi a gravidez delas com 13, 14, e eu vim falar da minha também. Eu vou tentar não entrar muito desfocado do assunto, mas tem coisa que eu vou ter que explicar para vocês entenderem melhor. Quando eu tinha 13 anos, né, eu tava na oitava série, eu acho. E eu sempre fui uma menina que eu gostava de acordar muito cedo, fazer maquiagem, arrumar o cabelo pra ir pra escola. E chegou uma época que eu aprendi a me desviar do caminho da escola, né? Eu comecei a matar aula, comecei a conhecer gente diferente. E foi aí que eu me perdi, né? E não tô dizendo que fui influenciada, porque eu acho que cada um sabe o que faz. E eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre falei que eu prefiro aprender errando do que com alguém me falando. Tem um lado bom e tem um lado ruim, porque dói bem mais, né? Mas isso eu descobri errando também. Eu comecei a matar aula, né? E chegou uma época que eu morava com minha mãe, com meu irmão, meu padrasto, e o meu irmão mais velho, que morava longe, estava doente, né? Descobriu que tinha câncer e aí começou a fazer cirurgia, fez quimioterapia. E nessa época a gente já não conversava muito com a minha mãe e só piorou a situação, porque a gente não conversava tanto, né? Ela ia trabalhar e quando chegava em casa tinha que ir fazer as quimioterapia ou ir no hospital com ele e tudo mais. Então, eu e meu irmão até a gente acabou ficando chateado por algumas coisas com a minha mãe, que a gente só entende agora, né? Depois de grande. E, enfim, meu irmão foi embora, veio morar aqui onde a gente mora. Eu morava em Porto Alegre, né? Porto Alegre não, eu morava em Sapucaia do Sul. E chegou uma época em que eu já não acordava mais cedo para ir para escola, que eu já não tinha mais tanto ânimo para ir para escola, já preferia ficar em casa dormindo. Fiquei 15 dias, um pouco mais, até sem ir para escola no final do ano. E aí eu fiz 14 anos, né? Daí chegou o final do ano e a minha mãe falava assim para mim, ela foi percebendo a mudança, né? E a minha mãe falava para mim que era para mim fazer xixi num potinho, que ela ia fazer uma simpatia para ver se eu tava com infecção na bexiga e coisa. E eu era uma criança, eu ainda tô crescendo, eu ainda não sou uma pessoa muito madura, eu ainda tô aprendendo, né? Imagina com 13 anos. E eu fazia. Eu me lembro que num dia eu tava brincando de boneca, assim, eu tinha bastante boneca, tava trocando as roupinhas delas. E no outro dia minha mãe sentou para conversar comigo e me falou que eu tava grávida. Me pediu como é que foi, e eu comecei a chorar e contei pra ela como tinha sido tudo, né? E ela falou pra mim assim que agora que tava feito a gente ia criar. Minha mãe não brigou comigo, não me bateu, não fez nada. Ela ficou do meu lado, falou que agora ela ia me ajudar a criar. E ela começou a me levar a fazer o pré-natal, eu fiz ultrassom, tanto que eu já tava de 6 meses quando fiz a minha primeira ultrassom, que foi 2 semanas depois. Só que ninguém me perguntava como é que eu tava, sabe? Ninguém nunca me perguntou se o que eu tava sentindo, como é que eu tava. E... é difícil falar dessas coisas.
E um dia depois que a minha mãe falou que eu tava grávida, tá bom, eu falei pra ela, tá bom, tô grávida, vamos criar. Eu era uma criança, pra mim, eu não tinha nem noção do que vinha pela frente, né? E... enfim, aí nós descobrimos que era uma menina. O mais difícil de tudo era que eu, por mais que todo mundo fale que não dá bola para o que os outros vão pensar, sempre tem aquela dúvida, né? E eu já não tinha muita amizade e as pessoas verem a barriga crescendo e coisa, afastou mais, né? Porque eu era nova. É difícil falar. Então, foi afastando os poucos amigos que eu tinha. Eu fiquei só tinha 2 amigas minhas que são amigas até hoje, que não se afastaram, que não me olhavam diferente, né? Enfim, a minha mãe sempre cuidou de mim, me levava a fazer o pré-natal, ultrassom e tudo. E teve até uma vez quando eu tava de 7 meses que eu tava com uma dor muito forte, eu não sabia explicar pra minha mãe como era a dor, ela acabou me levando no pronto-socorro. E daí lá eles me deixaram nessa, eu já tinha 14 já. E eles não deixaram a minha mãe entrar junto comigo pra consulta, a médica fez o toque, eu não... Foi horrível porque eu não sabia, não entendia nada. Minha mãe já tinha tentado me explicar, mas na prática é bem diferente, né? E eu ainda tava achando que ter um filho era como brincar de boneca, né? Mas essa não era a pior parte, né? A pior parte não era na hora de nascer. E aquele dia a médica fez o toque, ela tava apressada para fazer uma cesárea, para assistir uma cesárea, e ela deu um remédio, falou que eu tava com infecção na bexiga, que ela ia me dar um remédio, ia passar. Porém, ela não fez nenhum exame, nada. E ela me deu na receita um remédio, agora eu não me lembro o nome, porque já faz 9 anos, né? Um remédio que era pra mim tomar 8 comprimidos de uma vez só. E tudo bem, eu saí de lá, dei a receita pra minha mãe, a gente foi na farmácia e quando nós estávamos na farmácia, o farmacêutico perguntou pra minha mãe se era mesmo pra mim, porque era muito forte o remédio, era faixa preta, eu acho que se fala, né? Aí, mesmo assim, a minha mãe comprou porque eu tava com dor. Aí, quando nós chegamos em casa, que a minha mãe fez janta e tudo, falou pra mim comer bem antes de tomar os remédios. E a minha mãe achou muito estranho que era 8 de uma vez só, dose única, né? Tava escrito lá no papelzinho, na receita que a médica deu. E quando a minha mãe foi sentar pra jantar, assim, o prato tava cheio de comida, assim, bem no centro da mesa, e ele caiu do nada no chão, quebrou. E a minha mãe, ela pensa muito nessas coisas, tipo, se quebrar um copo, um prato, ela diz que é Deus livrando de alguma coisa, né? Aí a gente tinha uma vizinha que a filha dela era enfermeira e a minha mãe foi lá conversar com ela, ligou. E a filha da vizinha falou pra minha mãe que se a minha mãe tivesse dado aquele remédio pra mim, porque ela não me deu, depois que quebrou o prato, ela não me deu. Ela podia ter matado eu e a minha filha junto, né? Enfim, ela explicou pra minha mãe como é que era pra fazer, o que era pra me tomar, e eu melhorei. Como meu irmão tinha vindo morar pra Concórdia, que é onde eu moro agora, eu ficava sozinha o dia inteiro. Eu tinha uma conhecida, filha da amiga da minha mãe, que ela até me fazia companhia às vezes de tarde, mas a minha mãe trabalhava o dia inteiro, até de noite, e eu ficava a maioria das vezes sozinha. Era um calorão dos infernos, e eu passava o dia inteiro com a casa fechada, porque lá é um bairro perigoso, né? E
Enfim, já tinham roubado a nossa casa já 2 vezes e eu tinha muito medo de ficar lá. Até que minha mãe resolveu vir pra cá. E aqui eu tinha a minha irmã que morava aqui, o meu irmão. Eu não conversava muito com meu pai. Eu tinha acabado de começar a me aproximar dele quando o meu irmão ficou doente, né? Que ele foi passar uma época lá onde a gente morava. Mas o meu pai não morava aqui. Daí eu vim pra cá e quando nós chegamos aqui, a minha mãe, nós ficamos na casa de uma tia minha e até aí tudo bem. Aí chegou, a minha irmã me levava a fazer exames, porque eu tenho problema de coração. E eu fazia, ela me levava nos exames, eu dormia lá na casa dela, ficava lá com ela. Aí no dia que eu fui ganhar a minha filha, até aí ninguém me perguntava como eu tava bem. Ninguém, como é que eu posso dizer? Eu nunca fui de ficar falando para as pessoas se eu tô bem ou tô mal, mas também ninguém me perguntava. E eu tava perdendo, eu acordei a minha filha nasceu de 39 semanas e 5 dias. Eu acordei, eu tava perdendo líquido, eu falei pra minha mãe, aí ela falou que se eu continuasse perdendo líquido depois que ela voltasse do trabalho, a gente ia no pronto-socorro e aí começou. Quando ela chegou, era de tardezinha já, e era de noite, a gente foi caminhando pro pronto-socorro porque era muito perto. E a minha mãe fazia eu caminhar bastante, porque ela dizia que ia me ajudar a abrir os ossos na hora do neném passar, ia ser menos sofrido, enfim, porque eu achava que ia ter um parto normal. E eu não tinha medo, gente, eu não tava com muito medo assim, porque eu até nem sabia o que era isso, sabe? Aí eu cheguei lá no pronto-socorro, fiquei internada porque a enfermeira fez o toque em mim e acabou me machucando e a médica me internou. Eu tinha umas dorzinhas bem leve assim, mas não achava que aquilo lá ia virar o que virou. Aí a gente ficou internada, eu fiquei internada, minha mãe ficou comigo, né? Porque eu era de menor. E quando foi umas 5h30 da manhã, eu comecei a sentir uma dor. Eu tava deitada na cama e a minha barriga era muito grande. Eu era bem miudinha e a minha barriga era muito grande. Eu vou deixar uma foto aqui depois pra vocês verem o tamanho da minha barriga. E a minha mãe tava sentada numa poltrona assim do lado dormindo e eu não conseguia me mexer pra chamar ela, encostar nela. Aí eu consegui e eu chamava ela, mas tinha bastante barulho, tinha mais né, pessoas no quarto, não queria acordar. E daí eu tentava chamar ela e ela não acordava. Eu consegui pegar um fiozinho do cabelo dela e puxar, e nisso ela se mexeu e viu. E eu já não aguentava mais de dor. Daí veio a enfermeira e ela ficou contando as contrações e me levaram para o pré-parto de volta. Aí eu comecei a tomar soro, depois eles tentaram me induzir. E quando era 11h40, a médica veio, eu tinha dilatado só 4,5 cm, eu acho, 5. E mesmo induzindo o parto, aí ela veio, estourou minha bolsa, me deu um monte de injeção e aí a dor não passava mais. E eu não gritava, pessoal. Eu via as mulheres gritando, mas eu não gritava. Eu só mordia, eu mordia assim, todo o braço da minha mãe eu mordia. E ela estourou minha bolsa. Daí eu fui pra cesárea de emergência. Fui pra cesárea porque a minha filha tava descendo e eu não tava dilatando e logo já não ia mais dar nem pra fazer cesárea. Daí fiz a cesárea, ela nasceu às 11h43. Foi tudo bem rápido, assim, sabe? Minha mãe não tinha coragem de entrar, na hora ela teve que criar coragem porque eu era de menor e não podia entrar sozinha. E a minha irmã tinha acabado de sair dali, que ela ia ficar no parto comigo. Ela tinha acabado de sair pra voltar a trabalhar e não deu tempo de avisar ela e nem ia dar tempo dela chegar. Aí a minha filha nasceu, a gente teve complicação e, enfim, nós ficamos 13 dias no hospital. Depois que eu saí do hospital, a gente foi pra casa. Não era fácil, porque ela teve cólica
até os 3 meses, direto. E meu leite não era suficiente pra ela. Eu acabei perdendo o leite, secou assim de uma hora pra outra. E ela tava tomando NAN. Ela tomou banho de luz, que era muito difícil. Eu sou uma pessoa com o estômago muito fraco, umbigo, essas coisas era muito difícil pra mim, porque eu passava mal. Até hoje eu passo mal quando vejo machucado, ou alguém se corta, ou até mesmo quando eu me corto. E aí a gente foi pra casa e tudo, eu fui pra casa da minha mãe. Aí depois, quando a minha filha tinha. Assim, minha mãe cuidava dela, né? Era eu que levantava, fazia mamar na madrugada, eu fazia mamar o dia inteiro. Eu ajudava a minha mãe me ensinava a cuidar. Eu fui dar banho nela quando ela já tinha 1 mês, que eu dei banho nela sozinha, porque eu tinha medo de derrubar. Eu era mãe, mas a minha mãe era mais mãe, porque ela cuidava de mim e dela ao mesmo tempo, né? Depois, quando a minha filha tinha 4 meses, eu fui morar com meu pai.